Sabe qual o impacto que a Lei Geral de Proteção de Dados tem nos processos seletivos? Não sabe? Então fica ligado porque isso vai fazer toda a diferença na tua empresa. Antes da gente ir para o vídeo, aproveita e deixa um like e te inscreve no canal para receber a notificação dos vídeos novos. Quando eu falo a palavra currículo, o que te vem na cabeça? Um monte de informações de dados pessoais. O currículo é onde a gente coloca todos os dados pessoais que são importantes para uma contratação, não é isso? Então, é muito lógico que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica diretamente a questão de currículos, de processos seletivos, e a gente deve ficar super atento a isso. Quando as empresas abrem processos seletivos para contratação de funcionários, muitas vezes são empresas contratadas, inclusive empresas especializadas em RH, elas fazem o quê? Elas coletam no mercado currículos que contêm os dados daquele candidato àquela vaga. E esses dados pessoais, eles entram na Lei Geral de Proteção de Dados e são passíveis de todas aquelas regras que vêm disciplinadas ali, especialmente proteção e segurança desses dados pessoais. Por isso é muito importante que as empresas, quando estiverem construindo a sua política de privacidade, que elas dediquem um tempo para falar sobre os currículos, para discutir dentro da empresa como funciona a dinâmica dessa proteção de dados em relação aos currículos. Como eles vão ser coletados, qual o canal que vai receber, quem vai ter acesso a essas informações dentro da empresa, isso é muito importante. A gente não pode de forma alguma deixar que esses currículos entrem por um e-mail geral, onde muitos funcionários que não são ligados ao setor de recursos humanos muitas vezes tenham acesso. Quando você recebe um currículo, por exemplo, na portaria da tua empresa, como você vai documentar essa entrega feita manualmente ou a entrega que veio por e-mail, como você vai justificar para essa pessoa que você está recebendo aquele currículo, que você está dando o tratamento que a lei espera que seja dado. Quando você trata dados pessoais, você tem que deixar um canal de comunicação com aquela pessoa que te passa os dados pessoais para que a qualquer momento a pessoa possa entrar em contato com você e simplesmente dizer: eu não quero mais os meus dados pessoais aí na tua empresa. Quando ela te manda um currículo, você deixa claro qual é esse canal, e se ela entra em contato, você sabe responder para ela se você pode descartar ou não o currículo dela, quais são os efeitos que vai gerar esse descarte, por exemplo, que talvez ela não participe mais daquele processo seletivo, ou se você quer criar então um banco de talentos, como você vai fazer para regulamentar isso, para ficar daqui a pouco com o currículo da pessoa por 1, 2 anos no teu banco de talentos. Tudo isso deve ser pensado pelas empresas que trabalham com contratação e até mesmo com as empresas que fazem o seu próprio processo seletivo. E isso tem que ser refletido, sim, tanto na cultura da empresa, ou seja, nas práticas do dia a dia. Todos os funcionários, eles devem saber os cuidados que eles devem ter. Você tem que escrever isso, né, para que isso realmente seja efetivo, como vai ser esse tratamento que vai ser dado. Tudo isso tem que ser muito claro para aquela pessoa que te entrega os dados pessoais dela. Se você ainda não tinha pensado por esse aspecto, eu sugiro que você faça um contato com a assessoria jurídica e debata essas questões. Quando eu faço um processo de implementação de compliance numa empresa, a gente começa primeiro pela conscientização da empresa e dos próprios colaboradores, para que eles entendam e nos tragam essas demandas. Muitas vezes a gente não sabe, quando a gente chega numa empresa, por onde circulam aqueles dados pessoais. E quando você começa a fazer essa conscientização, as pessoas te dizem: bah, a gente faz dessa forma, a gente tem dados aqui ou dados ali, a gente tem um banco de talentos, a gente faz processo seletivo. E muitas vezes a pessoa que enviou aquele currículo para aquela empresa X, ela não sabe, ela não está ciente que os dados dela vão parar lá numa terceira empresa, vão ser compartilhados com aquela empresa de RH. Só que isso é essencial, que ela saiba que em algum momento você pode sim utilizar de terceiros
para auxiliar nesse processo. Então a pessoa não pode ser surpreendida porque ela te mandou um currículo e recebeu lá o telefonema da empresa RHXYZ para uma entrevista. Isso é muito comum hoje, mas isso a partir de agora tem que ser informado, a pessoa tem que autorizar. Daqui a pouco ela enviou o currículo, mas ela não quer que o currículo dela vá para aquela empresa porque lá naquela empresa ela tem um desafeto, ela já teve um problema com aquela empresa que tu contratou. Cada vez essas questões têm que ser mais claras, informadas então aos titulares de dados. Então, se você não pensou sobre isso, comece a pensar. E se tu quer saber mais sobre os impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados vai causar aí na tua empresa, dá uma vasculhada aqui no canal, tem muito vídeo falando sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em diversos setores das empresas, em diversas dinâmicas que ocorrem e que pode ser sim o caso da tua empresa.